Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que já chegou neste lugar, pelos louvores entoados, pelas nossas petições apresentadas ao Senhor, certos de que Ele responderá conforme a sua vontade. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham por meio das páginas da igreja, que o Senhor também possa abençoá-los ricamente nesta noite. Meus irmãos, nesta noite iremos meditar no livro de Salmos, Salmo de número 42. Salmos de número 42. Convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo de número 42. Salmo de número 42 e 43, para nós entendermos o contexto. Como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que Deus nos abençoe com sua gloriosa palavra. Curve sua fronte. Senhor nosso Deus, nós bendizemos e exaltamos o teu santo nome pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz por meio da tua santa palavra. Te rogamos, ó Deus, nesta noite, que o Senhor, ó Deus, possa ministrar aos corações aqui presentes, que a tua palavra, ó Deus, possa edificar o teu povo, exortar, consolar. Faz, ó Deus, conforme te apraz, porque a tua vontade, ó Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Não permita, ó Deus, que deixemos esta casa de oração da mesma maneira que chegamos, mas que possamos ser transformados e possamos nos amoldar, ó Deus,
à imagem do teu Filho Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. O tema da nossa reflexão, meus irmãos, nesta noite, se dará a partir da indagação: por que te abates, ó minha alma? Na caminhada cristã, meus irmãos, nós somos assaltados por várias circunstâncias, por vários infortúnios. Não é porque somos filhos de Deus que nós teremos uma vida sempre regalada, isenta de dor, isenta de sofrimento. Pelo contrário, e aí eu lamento informá-los nesta noite, que talvez as provações elas sejam mais constantes em nossa vida. Talvez os dias difíceis eles sejam mais presentes em nosso dia a dia. Talvez nós vejamos mais tempestades do que dias ensolarados. Talvez os infortúnios, as decepções serão maiores do que as nossas conquistas. E aí as Sagradas Escrituras, elas deixam isso bem claro. Não há nenhum homem ou mulher ou jovem aqui presente nesta noite que seja iludido pelas Sagradas Escrituras, porque o Evangelho diz que a porta é estreita, que o caminho é apertado, este caminho que conduz para a vida, ele é apertado. E isso não é pessimismo, isso é a realidade, e é constatação bíblica porque o próprio Cristo Jesus nos alertou. Ele disse: no mundo tereis aflição. E como se não fosse pouco, o próprio salmista nos adverte, no Salmo de número 34 e o verso de número 19, que muitas são as aflições dos justos. E meus irmãos, diante desse quadro que por vezes é pintado com cores escuras, com cores tristes, que nós nos deparamos, e por vezes nós somos levados apenas por esse aspecto, e cegos pelas circunstâncias que por vezes são tristes, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu. Nós nos esquecemos daquilo que a palavra de Deus nos assegura, daquilo que o Evangelho nos garante. E entristecidos nós ficamos pelo caminho, nós sucumbimos diante da caminhada. E isso não é uma particularidade minha, não é uma particularidade sua e não é uma particularidade do salmista. Todos nós estamos sujeitos. Se nós observarmos a vida de grandes personagens bíblicos, nós iremos ver que eles foram sujeitos às mesmas dores, às mesmas tristezas, às mesmas situações de incredulidade, às mesmas adversidades que nós passamos. O nosso Senhor Jesus passou. Ele sendo Senhor passou. E nós que somos servos, será que não haveremos de passar pelas mesmas situações adversas? E aí, meus irmãos, no livro de Salmos, nós percebemos várias passagens de lamento. Nós vemos, por exemplo, Davi revelando a perturbação do seu íntimo, um coração muitas das vezes permeado por angústias, por amargura, carente de refúgio, perseguido pela sua família, perseguido pelos seus inimigos, afrontado por nações inimigas. E nós vemos em vários momentos situações que afligem o coração de Davi. E da mesma forma nós vemos nesse salmo, um salmo composto pelos filhos de Corá, do 42 ao 49, nós vemos os filhos de Corá compondo estes salmos, e nós iremos ver que eles também estão passando por situações adversas. E aí a pergunta que suscita nesta noite é: o que tem abatido a nossa alma? O que tem abatido a nossa alma? Eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, nós iremos percorrer o Salmo de número 42 nesta noite. O verso número 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista, meus irmãos, aqui inicia seu discurso diante de Deus, trazendo uma ilustração, trazendo uma figura. Ele apresenta aqui a figura da coça. Ele constrói o seu discurso trazendo este exemplo para demonstrar o seu estado de espírito. E aí a coça, para quem não sabe, ela é a fêmea do cervo. E esse animal, ele é semelhante ao veado. Em vários momentos ele leva uma vida solitária. Ele é muito veloz e ele habita em regiões que, em vários momentos, há escassez de água. Ele está presente em regiões que são áridas, mas ele possui um olfato muito aguçado, privilegiado, e ele consegue sentir o cheiro de água a quilômetros. E ele percorre distâncias muito grandes, desesperado, às vezes no deserto, em busca
de água para saciar a sua sede. E assim como este animal busca saciar a sua sede, o salmista está dizendo que a sua alma ela está suspirando por Deus, suspirando pela presença do Altíssimo, anelando por Deus, entendendo que nada nesta vida pode suprir essa necessidade do seu interior, a não ser a presença gloriosa do Senhor, que é a real fonte da água viva. Se nós observarmos o profeta Jeremias, lá no capítulo número 17, ele vai dizer que o povo de Deus se distanciou do Senhor e abandonou a verdadeira fonte das águas vivas. E aí, meus irmãos, aqui nós conseguimos entender porque o salmista está desesperado. Porque, meus irmãos, não existe riqueza, não existe nenhuma situação que aos olhos humanos pareça confortar ao coração se nós estivermos distantes de Deus, apartados de Deus, impedidos de acessar a sua presença. Nada, meus irmãos, nesta vida pode substituir a presença do Deus Altíssimo. Você vai encontrar no seu convívio pessoas que são bem abastadas, que têm um nome de destaque na sociedade, que têm uma posição privilegiada, que têm muitos recursos, que têm pessoas ao seu dispor, mas essas pessoas não têm paz no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que existe um anseio pela eternidade no coração do homem, e somente Deus pode preencher a necessidade desse coração. Por isso, meus irmãos, o salmista aqui diante da adversidade, tudo indica que ele estava passando pelo exílio. Não há uma fonte, bíblica, não há outra passagem bíblica que comprove de fato o que estava acontecendo com os filhos de Corá. Mas tudo indica que eles estavam passando pelo exílio. Pelos os próximos versos, nós iremos ver que eles estavam impedidos de cultuar ao Senhor. E tudo indica que eles estivessem no exílio. E nessa situação adversa, eles estavam com o coração entristecido. E aí eles estavam como essa coça, suspirando pela corrente das águas, anelando pela presença de Deus. Mas não somente isso, ainda no verso número 2, ele vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? O salmista continua expressando sua aflição. E aí ele compara essa sede física ao desejo espiritual de sentir a graça de Deus sobre a sua vida. Se nós observarmos o Salmo número 63 e o versículo 1, nós iremos ver o salmista dizendo o seguinte, ó Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. E aí, meus irmãos, o salmista percebia que não haveria vida à parte de Deus. Distante do Senhor não existe vida. E aí ele vai dizer, quando eu irei? Quando eu me verei perante a face de Deus? E fica claro, meus irmãos, que essas circunstâncias que surgiram na vida do salmista estão impedindo ele de acessar a presença de Deus. Nós sabemos que em Jerusalém estava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, o local instituído para a adoração, para o culto público. E o salmista está lamentando profundamente, porque ele foi forçado por circunstâncias alheias à sua vontade, a se afastar do centro da adoração. E por isso a sua alma está amargurado, ele não pode cultuar ao Senhor. Ele está triste, ele não consegue retornar ao lugar que Deus escolheu para habitar. E por isso a sua alma está definhando. E aí, meus irmãos, diante desses 2 primeiros versos, nós podemos refletir em torno da seguinte pergunta nesta noite. Será que a nossa alma, ela ainda suspira pelos átrios do Senhor? Será que nós continuamos desejosos de estar na presença de Deus? Meus irmãos, quão negligente tem sido a nossa geração. Nós, infelizmente, constatamos o quanto essa geração troca os momentos com o Senhor, os momentos na casa do Senhor, diante da sua presença, pelas coisas mais banais desta vida. O Senhor que tem nos abençoado, o Senhor que tem nos tratado com misericórdia, nos concedendo vidas, suprindo as nossas necessidades, concedendo-nos, acima de tudo, a salvação em Cristo Jesus, e em vários momentos nós o tratamos com desprezo. Nós trocamos a adoração ao Senhor, a sua presença, por qualquer prato de lentilha. Por qualquer situação nós estamos desprezando o Senhor. E aí, meus irmãos, os próprios filhos de Corá entendiam. Se nós observarmos lá no Salmo de número 84, que também foi composto pelos filhos de Corá, eles vai dizer, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais do que 1000.
O salmista entendia que 1000 dias, por mais alegre que fosse aos olhos deste mundo, por mais que regalado fosse aos olhos desse mundo, se estivesse distante do Senhor, não valia de nada. Mas um só dia, eles tinham essa esperança, que um só dia nos átrios do Senhor valeria por uma vida inteira. 1000 dias não se comparava a um só dia nos átrios do Senhor. E aí, meus irmãos, cabe a nós fazermos essa autorreflexão. Nós realmente anelamos estar na presença do Senhor? Nós nos angustiamos esperando a próxima oportunidade de nos reunirmos, de ouvirmos a sua voz, de entoarmos cânticos ao Senhor? Nós amamos de fato o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, como as Sagradas Escrituras diz? Porque em vários momentos, meus irmãos, o que nós percebemos é que nós trocamos o Senhor por qualquer momento de prazer que esta vida nos conceda. Em vários momentos nós vemos que outras programações da nossa vida é mais importante do que estarmos na presença do Senhor. E aí o Senhor está convocando, o Senhor nos atrai com suas cordas de amor, esperando que nós o respondamos com este mesmo amor. Certa feita, o profeta Isaías, falando ao povo de Deus, ele vai dizer isso: olha, eu amei este povo e esse povo virou as costas para mim. Ele vai apresentar a criação, animais irracionais. Olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me obedece, o meu povo não me ama. Outra vez, falando por intermédio do profeta Jeremias, ele vai dizer: olha, a rolinha conhece as estações, o grou, o tempo da arribação, conhece todas as coisas, as estações, mas o meu povo não me conhece. Em vários momentos, Deus, se utilizando da vida dos profetas, questionou o amor do seu povo. Porque é isso que acontece, meus irmãos. Nós temos desprezado o Senhor. Nós, em várias circunstâncias, nós não anelamos estar na presença do Senhor. Mas que nessa noite, assim como os filhos de Corá, compondo o Salmo de número 84, que nós possamos dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Que nós possamos, meus irmãos, voltar ao primeiro amor. Que nós possamos entender que nós, a parte do Senhor, nós não temos vida alguma. E é privilégio nós estarmos aqui nesta noite, sendo aceitos diante da sua presença, tendo a sua palavra ministrada aos nossos corações, confortando, nos exortando, nos disciplinando, nos chamando à responsabilidade, porque certamente se Ele faz isso, é porque Ele nos tem por filho e Ele nos ama. Se Ele está nos exortando nesta noite a anelarmos por sua presença, é porque certamente Ele nos ama. Porque quando o Senhor, meus irmãos, não derrama o seu amor sobre a vida do ser humano, Ele não se preocupa com o rumo que o ser humano vai ter. Ele não se preocupa com os caminhos que os homens vão trilhar. Lembra do que Paulo vai dizer aos crentes em Roma? O Senhor os entregou aos seus próprios desejos, às suas próprias cobiças. E é isso que acontece. Quando Deus não ama uma pessoa, quando Ele não tem por filho, Ele deixa a pessoa se esbaldar no pecado e colher as consequências, e um abismo vai chamando outro abismo. Mas quando Ele nos tem por filho, Ele certamente nos disciplina, nos exorta e nos chama, através da sua palavra, a anelarmos pela sua presença, a suspirarmos, a almejarmos estar na presença do Deus vivo. Mas não somente isso. O salmista prossegue. Veja o verso de número 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Aqui nós vemos o salmista dizendo que está sendo alimentado por lágrimas. E as pessoas questionando a ele: o teu Deus onde está? Diante da aflição, meus irmãos, talvez o salmista não estava conseguindo se alimentar, dormir, pensar. Mas ele diz que o que alimentava ele era esse constante estado de sofrimento. Ele vai dizer: as lágrimas é que têm me sustentado. E este quadro, meus irmãos, não era apenas um momento, mas ele vai dizer que era algo constante na sua vida. Dia e noite, as lágrimas tinham sido o alimento. Era uma rotina de dor, era um ciclo diário de sofrimento, algo sem perspectiva de mudança.
E como se isso não fosse suficiente, ainda tinha os seus adversários, observando a situação e dizendo: onde está o teu Deus? O Deus que você diz que estabeleceu uma aliança com os seus pais, com os seus antepassados. O Deus que prometeu que guiaria o povo até aqui, que cuidaria. Teu Deus, onde está? O Deus que disse que é o socorro, que é o refúgio, que é a fortaleza, que fez inúmeras promessas. O teu Deus, onde está? E estes insultos, meus irmãos, confrontavam o salmista, perturbava o salmista. Certamente isso poderia suscitar, gerar dúvidas no coração, fazendo o salmista desacreditar que de fato Deus era seu socorro bem presente na hora da angústia. E aí, meus irmãos, todos nós enfrentamos opositores, sejam eles internos, seja a incredulidade do nosso próprio coração, seja opositores externos, adversários no seio da nossa família, às vezes no nosso próprio convívio de igreja, às vezes no nosso trabalho, enfim, onde estamos inseridos, pessoas se levantam na nossa caminhada para questionar onde está o nosso Deus. Às vezes nós estamos cercados pela esposa e os amigos de Jó. O teu Deus, onde está? De que adiantou, como a mulher de Jó vai perguntar, do que te adiantou levar uma vida de integridade? Olha a tua situação, amaldiçoa o teu Deus e morre. Os filhos de Jó, olha, com certeza tu pecou. Com certeza tua vida está cheia de iniquidade. Porque uma situação dessa, em várias circunstâncias, meus irmãos, nós seremos afrontados por esse discurso. O teu Deus, onde está? Às vezes nós passamos por situação de problemas de saúde, problemas financeiros, problemas no seio da nossa família, às vezes um lar se desestruturando. Tudo isso pode, meus irmãos, acontecer conosco. E as pessoas ao nosso redor, elas podem perguntar: o teu Deus, onde está? Mas o verdadeiro adorador, meus irmãos, ele exulta como salmista, no Salmo de número 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia. E ainda que as nações perguntem: o teu Deus onde está? O nosso Deus está nos céus, e tudo faz conforme lhe apraz. A sua vontade, meus irmãos, é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não consigamos, em vários momentos, entender por onde o Senhor está nos guiando, nós temos que confiar no sumo pastor das nossas vidas. Ainda que nós andemos, como o salmista vai dizer, pelo vale da sombra da morte, e as pessoas estejam questionando: o teu Deus onde está? Ele está conduzindo os nossos passos, nós não iremos nos perder. Cristo prometeu, nós estamos seguros em suas mãos, ninguém, absolutamente ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Ele está, meus irmãos, conduzindo as nossas vidas, e no final de tudo, apesar de nós não entendermos o que estamos passando agora, nós poderemos falar, como Jó falou lá no final, lá no capítulo número 42, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não te conhecia, apenas ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Devemos, meus irmãos, confiar no Deus a quem servimos. Devemos confiar no Deus que nos resgatou, no Deus que nos guia, no Deus que nos sustenta, no Deus que de fato é nosso refúgio e fortaleza, como nós lemos na leitura devocional nesta noite. Socorro bem presente na angústia, na tribulação, no dia da adversidade. Nós temos que confiar no nosso Deus. Mas não somente isso. Verso número 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Na situação, meus irmãos, em que o salmista se encontra, nada mais parecia lhe restar a não serem recordações. Lembrança daqueles momentos em que ele se reunia com o povo, em festa, em júbilo. Talvez os filhos de Corá se lembrassem dos momentos estes que eram responsáveis pela música. Eles eram responsáveis por conduzir o povo na adoração, e talvez eles se recordassem dos momentos em que eles estavam indo até a casa de Deus, conduzindo o povo em adoração, em procissão até a casa do Senhor.
e talvez eles se lembrassem quão maravilhosos eram esses dias. E aí eles ficavam angustiados em perceber a situação que agora eles estavam. Talvez eles estivessem se lembrando da época do reinado de Davi, quando Davi derrota os filisteus, resgata a Arca da Aliança, e aí vai levar de volta com alegria esta arca para Jerusalém. Talvez os filhos de Corá se recordassem dessa situação em que eles estavam declarando vitória junto com o rei, celebrando, cantando, conduzindo o povo. Talvez eles se recordassem desses momentos e eles lamentassem. E agora estão vivendo apenas de momentos bons, de lembranças, de recordação. E aí, meus irmãos, observando este aspecto de saudosismo, de recordação, nós podemos aplicar isso às nossas vidas. Nós não podemos valorizar apenas recordações. Nós não podemos viver apenas de saudosismo. Nós temos que valorizar o momento que estamos vivendo. Nós temos que valorizar o dia de hoje. Hoje eu e você estamos saudáveis, talvez com inúmeras dificuldades, talvez passando por provações, mas nada que nos impediu de desfrutarmos da mesa do Senhor. Nada nos impediu de subir até aqui, mas nós não podemos esquecer que a nossa vida, meus irmãos, ela é como uma neblina, ela é como um vapor, com os primeiros raios do sol desaparece. Tudo pode mudar num piscar de olhos. E aí, Eclesiastes, lá no livro de Eclesiastes está escrito, nós temos que se lembrar do nosso Criador antes que venham os maus dias. Antes dos dias em que nós não tenhamos mais nele prazer. Por isso, meus irmãos, nós não podemos mais viver de saudosismo. Nós não podemos viver na sombra dos nossos antepassados. Meu antepassado, meu bisavô, meu trisavô, minha geração serviu a Deus, né? Conduziu louvor, era presente, fazia parte dos ministérios. E viver de saudosismo, não, o nosso Deus nos chama e Ele quer que nós desfrutemos da mesma experiência que os nossos antepassados desfrutaram, mas nós não podemos viver apenas de lembrança. Nós temos que experimentar uma vida real com o nosso Deus. Este é o momento que o Senhor nos convida a cantarmos, a celebrarmos, a vivermos de fato essa relação genuína com Ele. Nós não podemos viver de saudosismo. Nós não podemos esperar, meus irmãos, o dia da adversidade chegar para nós valorizarmos os momentos de alegria em nossas vidas. Talvez, no momento de condução em festa, no momento em que o exército do rei estava vencendo, territórios sendo anexados, o povo de Deus avançando, prosperando, talvez ninguém valorizou estes momentos. Foi preciso ser levado para o exílio, para sentar lá na beira do rio, pegar uma harpa e começar a cantar, se lembrando dos feitos do Senhor. Meus irmãos, não esperemos o dia da adversidade chegar, o momento em que fisicamente estamos impedidos de chegar até a casa de Deus, para podermos valorizar este momento. Nós temos uma cultura de só valorizarmos algo quando perdemos, mas não pode ser assim. Nós temos que aproveitar o dia de hoje, porque amanhã nós não sabemos se estaremos aqui. Quem garante que daqui a 5 minutos estaremos vivos? Quem garante? Ninguém garante. Então, meus irmãos, aproveitemos o dia de hoje. Aproveitemos o dia de hoje. Temos a oportunidade de subir à casa de Deus. Temos a oportunidade de louvar o seu santo nome. Devemos fazer como o salmista Davi, lá no Salmo número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, subir até a casa do Senhor como se fosse uma ovelha sendo levada para o matadouro. Com pesar, com fardo, com tristeza. Meu Deus, e mais uma vez. Subir até aquele local e começa a colocar meu mundo de empecilho, né? Tá frio. Meu carro deu um problema hoje. O Uber está tão caro. Isso, aquilo, é como o pastor falou pela manhã, se você, meus irmãos, se você, meu irmão, procurar desculpas, você vai encontrar as mais inúmeras situações para levantar como desculpa para não estar na presença de Deus. Mas o Senhor te concedeu vida, o Senhor te concedeu graça, misericórdia, Ele tem sustentado a tua vida, Ele tem suprido as tuas necessidades, você tem o que calçar, você tem o que vestir, você se alimentou, o Senhor tem cuidado da tua família,
nós temos, meus irmãos, motivos de sobra para estarmos na presença de Deus, exultantes de alegria. E ainda, meus irmãos, que passemos uma vida de tristeza, de pesar, nada se compara com a glória que há de ser revelada. Nada se compara com aquilo que está reservado nos céus para cada um de nós, que o Senhor foi até aquele lugar preparar uma morada para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos juntamente com Ele. Ainda que sofremos agruras nesta vida, nós iremos gozar eternamente ao lado dEle. E tudo isso, meus irmãos, é motivo de nós celebrarmos e engrandecermos o seu santo nome. Por isso, meus irmãos, devemos valorizar cada momento na presença de Deus. Cada momento, como se fosse o último. Pode o Senhor regressar e nos levar e nós não passar pela morte, por situações adversas. Mas o Senhor pode também não regressar e nós sermos assaltados por qualquer situação que nos impeça de estar na presença de Deus. E aí, meus irmãos, não espere chegar o dia da adversidade para valorizar este momento. Não espere passar por uma situação como o salmista passou, para dizer, eu lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E aí no verso número 5 ele vai dizer, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Começa agora o conflito interno com o salmista. Em meio ao vendaval, em meio a todo o desespero, o salmista agora começa a indagar a si próprio. Parece que em meio à dor ele começa a recobrar de onde vem o seu auxílio, de onde vem a sua força. E aí, como se ele estivesse de frente do espelho, ele começa a dialogar com ele mesmo. O seu interior perturbado. Por que estás abatida, ó minha alma? E talvez o salmista aqui, talvez ele estivesse passando pelo mesmo conflito que Davi passou. Se relembrando do que ele mesmo disse e confrontando com a situação. Certa feita, a palavra de Deus vai dizer, o salmista vai dizer lá no capítulo número 37, versículo número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou talvez estivesse ecoando na cabeça do salmista, o salmo número 40, esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E talvez ele estivesse passando por esse conflito, tantas situações adversas. Mas por quê? Por que a minha alma? Por que estás tão abatida? Por que estás tão desesperada? Ele vai dizer, espera em Deus. Tem paciência, te acalma, porque certamente o Senhor me resgatará. Eu ainda o louvarei novamente. Minha sorte haverá de ser restaurada. E aí, meus irmãos, nós precisamos reagir diante do Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo. Ele é o nosso auxílio. O salmista está dizendo, eu ainda o louvarei, pois ele é meu auxílio e Deus meu. Certo pregador bastante conhecido, tido como o príncipe dos pregadores, ele vai dizer uma frase bastante interessante. Há duas graças que Cristo usa para encher nossa alma de alegria. A fé e a esperança. A fé conta para a alma o que Jesus tem feito e assim a consola. Enquanto a esperança reaviva a alma com as notícias do que Jesus fará. Talvez, meus irmãos, você tenha entrado aqui profundamente perdido, sem perspectivas, cheio de feridas, de traumas, traído. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez você tenha esquecido. A palavra de Deus, ela vai dizer, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ele, meus irmãos, é o nosso Salvador. Ele não desampara o seu povo. Cristo prometeu, e ele não é homem para que minta, ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Os homens podem falhar, a nossa família pode falhar, aqueles que se dizem ser nossos amigos podem falhar, mas o Senhor, ele não falha. Se ele prometeu que estaria conosco todos os dias, certamente ele irá cumprir com sua palavra. E é interessante, meus irmãos, que no original, essa palavra aí, auxílio, né? Essa palavra auxílio não reflete aquilo que de fato está no original. O salmista, na verdade, ele disse, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu Salvador
e Deus meu. Essa é a intenção daquilo que o salmista está dizendo. Esse auxílio é o Senhor o salvando, é o Senhor o conduzindo, o guiando. Ele tinha certeza que o seu Deus o salvaria daquela situação, que por mais impossível, improvável, e olhando pelos olhos humanos, dissesse, essa situação não tem jeito, ele tinha certeza que o seu Salvador, o seu resgatador, Deus, aquele que estabeleceu uma aliança, que estabeleceu promessas, o tiraria daquela situação. Por isso ele vai dizer, eu ainda o louvarei, meu Salvador, meu Deus. O verso número 6, o salmista prossegue. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. E aí, meus irmãos, o salmista começa a trazer à memória, ele está lembrando aquilo que pode lhe dar esperança. Talvez ele traga essa ilustração olhando para a criação e vendo como o Deus que é provedor, o Deus que sustenta todas as coisas, como ele cuida da criação e que lição nós podemos extrair da criação. Porque nada, meus irmãos, é aleatório, nada é por acaso. Tudo que o Senhor estabeleceu tem um propósito. E aí ele vai se lembrar agora do Monte Hermon, de como o Rio Jordão está posicionado, do outeiro de Mizar, e ele vai observar essa circunstância e ele vai trazer uma lição diante dessa ilustração. Ele vai começar dizendo que lembrava-se nas terras do Jordão, do Monte Hermon. E é interessante que aquela região ali da Palestina, aquela região ali do Oriente Médio, é uma região muito árida. A escassez de água é muito grande. Porém, o Monte Hermon era um monte muito alto. É um monte muito alto. Os seus picos chegam a congelar. E aí, quando bate, né, as correntes secas do Mediterrâneo, começa a descongelar os picos do Monte Hermon. E começa a descer água. E no pé do Monte Hermon existe a fonte de onde se inicia o Rio Jordão. E aí, naquele deserto improvável de se haver vida, esse rio vai se tornando um rio caudaloso ao longo do seu caminho. E aí vai tornando toda aquela região fértil. Aos olhos humanos é uma região sem perspectiva, sem vida. Mas o improvável acontece. No meio de toda aquela aridez, surge o Rio Jordão. E da mesma forma, o salmista podia contemplar que em meio à terra árida, em meio às situações improváveis, e mesmo às circunstâncias difíceis, o nosso Deus, aquele Deus que age na criação, ele também age na vida dos seus servos. O Deus que sustém todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele também sustém a vida dos seus filhos. E aí, meus irmãos, a criação ela está posta para nos lembrar isso, que o Criador ele sustenta todas as coisas. Sabe, meus irmãos, em várias circunstâncias da nossa vida, nós estamos como os discípulos. Nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos vendo os milagres do Senhor, e na primeira situação a gente diz, meu Senhor, o que eu haverei de vestir? Meu Senhor, o que eu haverei de comer? Meu Senhor, o que será do dia de amanhã? Aí, assim como o salmista olhou para a criação, Cristo faz, venha cá, olha as aves dos céus. Vocês veem onde é que elas plantam? Onde é que elas semeiam? Vocês veem elas colhendo, juntando em celeiro? Não. Mas você vê alguma ave passando necessidade? Olhe para a erva do campo, que hoje surge com toda a sua beleza e com todo o seu esplendor. Nem Salomão, em toda a sua glória e esplendor, com toda a sua riqueza, se vestiu como uma delas. E amanhã o seu lugar já não é conhecido. Será que o Senhor, que cuida da criação, não cuida da vida dos seus filhos, não cuida de cada um de nós? E aí, meus irmãos, o salmista está olhando aqui para aquela situação e se lembrando ali, olhando para a criação, vendo os feitos do Senhor, e ele começa a se questionar, a refletir acerca dessa situação. Veja que vai acontecendo coisas improváveis. Ele vai dizer, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
O salmista ilustra provações, calamidades. Ele vai citar essas situações. Olha, a vida que estou levando, as situações que surgem na minha vida é como um abismo chamando outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, a palavra aqui é cachoeiras, né? A palavra aqui é cachoeiras. Acredito que poucas pessoas, você diz, vamos ali visitar uma catadupa. Que é isso, pelo amor de Deus? Ó. Catadupas é cachoeiras. Né? Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As vagas, meus irmãos, é aquelas ondas altíssimas que a gente só vê em alto mar. Já viu aqueles filmes, aquelas cenas, aquelas embarcações que são assaltadas por grande tempestade e aquelas ondas quase encobrem as embarcações, que a gente olha e diz, meu Deus, como é que essa embarcação ainda não naufragou? É justamente aquelas ondas tenebrosas que a gente vê em alto mar, que o salmista está dizendo, olha, estas ondas, estas vagas estão passando sobre mim. Essas situações adversas, eu estou sendo privado da comunhão com os meus irmãos, eu estou sendo privado do culto, eu estou exilado, não está fácil. Há várias situações adversas, mas é interessante nós notarmos que ao ponto que as lágrimas acompanham o salmista, como ele vai dizer lá no começo, veja o contraste. Lá no começo ele está dizendo, dia e noite as lágrimas eram o meu alimento. Mas a partir de começar a refletir em quem Deus era, o que Ele faz na sua criação, ele vai dizer, contudo, mas, no entanto, apesar de tudo isso, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Veja, meus irmãos, o contraste. Ele está dizendo lá no começo que a situação era um ciclo interminável de dificuldade, de tristeza. Dia e noite, as lágrimas eram o alimento. Mas a começar a refletir naquilo que Deus é e o que Ele faz, ele começa a perceber vislumbres da graça de Deus sobre a sua vida. Ele vai dizer, olha, as misericórdias do Senhor estão comigo durante a noite. Durante o dia Ele me concede misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E assim, meus irmãos, é com cada um de nós. Às vezes nós estamos como... Lembra do salmo lá de Asaf, Salmo 73? Questionando ao Senhor por tudo e por todos. Meu Deus, por que os ímpios prosperam? Meu Deus, por que eu estou te servindo e aquele que não serve vive melhor do que eu? Gozando de plena saúde, tudo que ele faz dá certo. E eu, Senhor, que te sirvo com integridade, tudo que eu faço parece que está dando errado. E o salmista vai dizer, olha, o meu coração estava se afastando de ti, meus pés quase se resvalaram, até que eu entrei na casa do Senhor. Até que eu atentei, eu consegui ver quem de fato é o Senhor e o que Ele faz. É justamente o que está acontecendo aqui, o que acontece conosco. Às vezes, meus irmãos, a gente é levado pelas circunstâncias da vida, mas crente não vive por circunstâncias, ele vive pela fé. E ainda, meus irmãos, que aos nossos olhos pareça impossível, a fé é justamente isso, é a certeza das coisas que não se vê, é uma convicção, é as pessoas dizendo, tu é louco, está tudo dando errado e tu confia ainda nesse Deus? Confio, porque eu ainda o louvarei, porque Ele é meu Salvador, Ele é o meu Deus. E certamente, no momento certo, Ele se levantará. E aí, meus irmãos, é isso que o salmista está começando a perceber. A misericórdia do Senhor, meus irmãos. Lembra que o profeta Jeremias vai dizer? São as misericórdias do Senhor. Não pense que você é bom. Não pense que você pode barganhar com Deus. Às vezes a gente quer barganhar com Deus. Mas, Senhor, eu fiz isso, faço assim, vivo assim. Por que está acontecendo comigo? Não, meus irmãos, nós não podemos barganhar com o Senhor. Mas tenha certeza que a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. E tenha bom ânimo, porque elas se renovam a cada manhã. É essa certeza que nos impulsiona a caminharmos. É a certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias. Mas nós não podemos, meus irmãos, deixar que as situações adversas encubram os nossos olhos de ver essa verdade. Sabe aquele dia nebuloso, nublado, com uma possível tempestade? A gente olha assim de, meu Deus, como essa situação está difícil, como o dia está tenso. Mas apesar, meus irmãos, de a gente não ver o sol por causa desse dia nebuloso, chuvoso, tempestuoso,
mas o sol ainda permanece lá. Assim é com as nossas vidas. Apesar da tempestade que estamos passando, o sol da justiça permanece onde ele sempre esteve. E no momento certo, meus irmãos, ele voltará a brilhar sobre as nossas vidas. Ele continua a nos auxiliar, ele continua a nos guiar. Verso número 9 e verso número 10. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, mais uma vez, o teu Deus, onde está? O salmista, meus irmãos, parece que por um momento, sabe aquele melhora, aí duvida do Senhor, aí vem aquela lembrança, aí fortalece, aí a situação adversa bate de novo na mente, aí a pessoa fraqueja, esse conflito constante. Aí o salmista vai mais uma vez, Senhor, por que te olvidastes? Por que te esquecestes de mim? E aí, meus irmãos, ele começa a questionar o Senhor. Estaria ele abandonado diante dos infortúnios, diante das incertezas, diante dos males? Certamente não. E aí ele continua, eu viverei andando em constante lamentação pela opressão dos meus adversários que zombam, que insultam. E eles continuam a perguntar, onde está? Continuarei lamentando diante da opressão dos meus inimigos, enquanto eles estão insultando e dizendo, teu Deus, onde está? E aí, meus irmãos, é interessante, porque diante de todas aquelas situações adversas, assim como Jó passou por isso, todas aquelas situações adversas levavam o povo a zombar de Deus, a questionar onde está o teu Deus, que Deus é esse que tu diz servir. Ou às vezes o nosso próprio coração nos leva a questionar diante das dificuldades, meu Deus, será que de fato o Senhor me ama? Será que de fato o Senhor me resgatou? Será que de fato o Senhor está me auxiliando? Será que de fato o Senhor é o pastor que conduz a minha vida? E a gente, meus irmãos, às vezes deixa-se levar pela emoção e por aquilo que está em nosso coração. E aí nunca, meus irmãos, nunca ouça o seu coração. Nunca ouça o seu coração, porque ele é enganoso. A palavra de Deus já diz isso. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nunca ouça o seu coração, se atenha à palavra de Deus. Se atenha à palavra de Deus. Em vários momentos nós seremos tentados pelas circunstâncias, pela própria incredulidade do coração, e nós iremos dizer, olha, Deus me esqueceu. Deus me esqueceu. Mas nesta noite se lembre das palavras do profeta Isaías. Isaías no capítulo número 49, o versículo número 15. Observando toda aquela situação, aqueles anúncios daquilo que o Senhor iria fazer se o povo continuasse a insistir na vida pecaminosa. Eles seriam submetidos ao exílio, nações poderiam persegui-lo, os adversários poderiam ser vitoriosos sobre eles, e eles poderiam se sentir abandonados em vários momentos. Mas o profeta Isaías, no capítulo número 49, versículo número 15, fez a seguinte indagação: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compareça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E aí, meus irmãos, quando a incredulidade do nosso coração nos fazer questionar, assim como o salmista, Senhor, onde estás? Senhor, por que te esquecestes de mim? Senhor, os teus inimigos me oprimem, se multiplicam. Onde está o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim. Ele está dizendo, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. E é as verdades, meus irmãos, das Sagradas Escrituras que devem estar presentes no nosso coração. Por isso nós temos que sempre estar meditando na palavra de Deus, de dia e de noite, porque é ela quem ajusta o nosso coração. Quando nosso coração começa a se desviar, aí nós lemos a sua palavra, ela reajusta o nosso coração aonde ele deve estar, aos pés do Senhor, entendendo que é Ele quem está no controle das nossas vidas. Caminhando para o final, meus irmãos, ele vai fazer a pergunta mais uma vez. E esta pergunta nós iremos, os irmãos perceberem no Salmo número 43, essa pergunta também está presente. Nos escritos antigos, não existe essa divisão. O Salmo 42 e o 43 é um só. Tanto é que a gente vê as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos,
né? Por isso essa semelhança, porque ele é um salmo só corrido, né? Então ele faz essa pergunta e lá no capítulo número 43 ele repete essa mesma pergunta, os mesmos questionamentos. Ele vai fazer. E aí ele conclui essa parte aqui no versículo 11: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por fim, meus irmãos, o salmista reconhece que só em Deus há refúgio, que só dele procede o amparo nas horas mais difíceis, nas horas mais tenebrosas, nas horas mais improváveis. E aí, meus irmãos, sejam situações boas, sejam situações ruins, nós temos que sempre se lembrar daquilo que o Senhor falou. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja bonança, seja escassez, seja alegria, seja tristeza, tudo coopera para que Deus manifeste o seu cuidado e a sua glória. Como é que a gente visualiza o cuidado de Deus se a gente não passar por provações? Como é que a gente visualiza a provisão de Deus se não passarmos pela escassez? Como é que a gente percebe que Deus está cuidando, zelando pela nossa vida, quando a nossa segurança não é afetada em algum momento? As situações adversas, meus irmãos, não é porque Deus nos esqueceu. É para que nós nos lembremos que pela força do nosso braço, pelas nossas aptidões, a gente não chega a lugar nenhum se não for o auxílio do nosso Deus. O Senhor falou que iria levar o seu povo cativo pelos assírios, pelos babilônios, mas eles não iriam perecer. Mas eles tinham que passar por essa situação para que eles entendessem que o Senhor cuidava da vida deles. Para que eles entendessem que o Senhor estabeleceu uma aliança com eles e eles tinham que amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque, meus irmãos, na primeira situação de bonança, de vida regalada, o povo esquecia do Senhor, cultuava outros deuses, se prostituía, erigia ídolos, cultuava a deuses estranhos, oferecia os seus filhos em sacrifícios, e o povo foi levado para o exílio para entender que só Deus, somente Deus é o Deus verdadeiro. Somente Ele é Deus. Por isso ele está dizendo, por isso o salmista vai dizer: eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei porque de fato Ele é Deus. Por que te perturbas, ó minha alma? Porque se perturba, se inquieta dentro de mim. E aí, meus irmãos, o Senhor está perto, o Senhor está próximo, Ele é auxílio. E a sua mão, como a palavra de Deus vai dizer, ela não está encolhida para que não possa socorrer. O seu ouvido não está tapado, não está agravado para que não possa ouvir. Ele está pronto a nos ouvir. Mas Ele espera de nós um coração contrito, um coração quebrantado, uma vida piedosa aos seus pés, reconhecendo que Ele é um Deus majestoso, soberano, todo-poderoso. Às vezes, meus irmãos, o que acontece é que nós queremos gozar das benesses do Salvador, mas nós não queremos ter Ele como Senhor das nossas vidas. Nós não queremos nos submeter ao seu senhorio. Aí o Senhor, meus irmãos, Ele pega aquela vara que está torta e Ele passa na pruma, na prensa, para que nós entendamos que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Ele, meus irmãos, habita em luz inacessível. Ele é o Deus todo-poderoso, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Os teólogos vão dizer que, a partir das Sagradas Escrituras, nós percebemos o quanto Deus está distante de nós pelos seus atributos, pela sua transcendência. E às vezes nós esquecemos quem é Deus e queremos barganhar com Ele. Ele é Deus. Às vezes nós achamos que somos Senhor das nossas vidas e colocamos Deus contra a parede. Faça isso, eu exijo isso, eu determino isso. Você não é ninguém. Eu e você somos pó. Ele é Senhor. Mas Ele, meus irmãos, transcendente, que não necessita de nenhum de nós, Ele tabernaculou, Ele encarnou, habitou entre nós para que fosse garantido pleno acesso a Ele, para que nós pudéssemos ter pleno acesso a Ele, para que pudéssemos falar com Ele, para que pudéssemos sentir Ele cuidando das nossas vidas. E isso é glorioso. Ele decidiu nos encontrar. Ele decidiu
Ele foi quem nos procurou. Um Deus tamanha grandeza, um Deus transcendente, um Deus que habita em luz inacessível. Ele, meus irmãos, deixou a sua glória e decidiu tabernacular entre os nomes e estabelecer uma comunhão, nos inserir na sua família e nos chamar de filhos. Por que está abatida a minha alma? Nada, meus irmãos, que passemos nesta vida se compara àquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E para finalizar, diante daquilo que foi exposto, nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que só na presença de Deus, somente na presença de Deus, nós teremos vida. O salmista inicia dizendo que a sua alma está sedenta, inquieta, como a coça que suspira pela corrente das águas. E certa vez Cristo, ele se encontrando com a mulher samaritana, ele vai dizer, olha, quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso o salmista está dizendo, eu anelo pela corrente das águas, eu anelo pela presença de Deus. Então, meus irmãos, somente na presença de Deus nós teremos vida. É um engodo, é um engano nós acharmos que podemos viver distantes de Deus. É enganoso. O profeta Jeremias, ele vai dizer que o povo de Deus cometeu 2 males. Lá no capítulo número 2, o versículo número 13, do profeta Jeremias, ele vai dizer, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Se nós, meus irmãos, não estivermos na presença de Deus, se nós não tivermos plena comunhão com Ele, não adiantará nós procurarmos refúgio, preenchimento para o nosso ser em outras coisas, porque essas outras coisas são cisternas rotas. Elas vão reter água por um período de tempo, mas elas vão se esvaziar, há fissuras, há falhas nelas. Mas se nós estivermos junto a Deus, nós estaremos junto ao ribeiro de águas vivas, a manancial de águas vivas, a fonte inesgotável que irá preencher todo o nosso ser. Por isso, meus irmãos, anele pela presença de Deus, porque esta presença é uma fonte inesgotável para a nossa alma. Mas não somente isso. O que tem nos tirado do lugar da adoração? O salmista, meus irmãos, foi impedido de estar na presença de Deus por várias situações adversas. Possivelmente o exílio o afastou da presença de Deus. Mas nós temos outras circunstâncias. Às vezes pessoas nos levam a nos afastarmos da presença de Deus, porque nos fere, nos machuca. Às vezes acusações, às vezes os próprios infortúnios, necessidades, angústias. Mas assim como Pedro questionou, nós podemos questionar essa noite, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Quem é de fato o nosso abrigo no temporal, meus irmãos? Nada pode ser motivo de nos afastar da presença de Deus. Nada, meus irmãos, pode afastar de nós o sentimento de gratidão por tão grande dádiva, por tão grande salvação. Portanto, meus irmãos, nós não podemos nos afastar do local que Deus instituiu para adorarmos. Portanto, não negligencie o dia do Senhor. Não negligencie o momento de estarmos adorando a Ele. Não troque o Senhor pelas coisas fúteis desta vida. Não troque o Senhor por um momento de prazer transitório. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que perece. Nós não podemos, e o salmista foi preciso ele passar por esse momento de privação para ele entender o quanto a sua alma anela desesperadamente pela presença de Deus. Então, meus irmãos, que nada venha nos tirar do lugar da adoração. Que nada venha nos impedir de estreitarmos a nossa comunhão com o nosso Deus, de desfrutarmos deste meio de graça que nos sustenta nos momentos das situações mais adversas da nossa vida. É aqui, meus irmãos, o nosso refúgio. É aqui que o Senhor fala aos nossos corações e nos faz caminhar. É aqui que nós vemos o quanto o Senhor cumpre as suas promessas. É aqui que nós percebemos o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos exorta, nos encoraja a prosseguir. É somente aqui, desfrutando da comunhão dos santos, em que nós somos encorajados a prosseguir nessa jornada até aquele dia final. É somente aqui. Outra situação, meus irmãos, outra reflexão e outra aplicação que podemos trazer diante daquilo que foi posto nesta noite.
Nós não podemos sentir pesar quando apenas nós não subirmos ou não pudermos mais subirmos à casa de Deus. O salmista, aqui, ele se entristeceu lembrando dos momentos em que ele subia à casa de Deus entoando louvores. O momento que ele conduzia o povo em festa. O momento que ele conduzia o povo a peregrinar e cultuar ali em Jerusalém. E foi neste momento que ele se lembrou, quando ele já não tinha mais essa possibilidade. Foi quando ele veio sentir falta. Às vezes, meus irmãos, nós levamos a vida, a fé, como uma rotina. E isso vai virando um mero rito. E nós achamos normal subir à casa de Deus, cantarmos alguns hinos, visualizarmos os nossos irmãos. E nós não entendemos o privilégio que é este momento. E aí, meus irmãos, nós não podemos esperar a dor, a angústia ou qualquer outra situação nos assaltar para nós, de fato, buscarmos o Senhor. Para nós, de fato, entendermos o quão maravilhoso é estarmos na sua presença. Nós não podemos esperar que a situação, que as circunstâncias da nossa vida nos impeça de estarmos na presença de Deus, para então entendermos o quanto nós necessitamos dele, o quanto esse momento é importante, o quão grande privilégio nós temos de estarmos na sua presença. E vários momentos nós só entendemos isso quando nós somos privados. E aí começamos a passar a viver de saudosismo. Naquela época, naquele momento, era tão bom quando eu podia ir à casa de Deus, entoava cânticos a Ele, visualizava ali, se congraçava com os meus irmãos, ouvia a palavra de Deus, e agora isso não está sendo possível, seja pela enfermidade que me coloca no leito de uma cama, seja por qualquer outra situação adversa. Que nós, meus irmãos, valorizemos este momento e não esperemos a situação adversa chegar para que nós, então, experimentemos e pensemos e reflitamos acerca da importância de estarmos na casa de Deus. E por fim, meus irmãos, por que se desesperar? Por que andar com a alma inquieta? Por que se perturbar diante das circunstâncias da vida? Algo bastante importante deve ser arraigado em nossos corações. É justamente aquilo que eu falei anteriormente, a promessa que Cristo fez. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa, meus irmãos, deve ser a maior esperança do crente. Pois o nosso Deus, meus irmãos, Ele prometeu e Ele certamente haverá de cumprir. As circunstâncias adversas, os infortúnios, as tribulações. A palavra de Deus diz que isso, meus irmãos, vai produzir em nós experiência. E essa experiência vai produzir esperança, isso vai fortalecer a nossa fé. Por isso, meus irmãos, não existe esperança sem nós passarmos pela escola da tribulação. A palavra de Deus vai deixar isso bem claro. Muitas são as aflições dos justos. Nós iremos passar por muitas situações adversas, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu. E em Cristo, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. Por isso, meus irmãos, que esta palavra venha permear no nosso coração e que nós possamos estar certo de que nada pode nos separar do amor de Deus. Que nenhuma circunstância adversa pode nos fazer deixar de visualizar a mão do Senhor conduzindo os nossos passos. Que nenhum infortúnio, que nenhuma circunstância nos leve a esquecer ou questionar o amor de Deus. Ou perguntarmos, Senhor, Tu esqueceste de mim? Que nesta noite, esta palavra possa penetrar os nossos corações e nós possamos descansar o nosso coração, entendendo que o Senhor vela pela vida de cada um de nós. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Curva sua fronte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. É bem verdade, ó Deus, que em vários momentos o nosso próprio coração nos levará a duvidar de Ti e das Tuas promessas. O nosso coração enganoso, por vezes, ó Deus, incrédulo, nos leva a questionarmos onde estás. Às vezes as circunstâncias que nos cercam, aqueles que estão próximos a nós, questionam onde o Senhor está. Mas a Tua palavra diz que o Senhor está no alto e sublime trono. E o Senhor continua a velar pelas nossas vidas. O Senhor é o sumo pastor que nos conduz
pelos caminhos tortuosos, pelos desfiladeiros da vida. O Senhor continua a zelar pelas nossas vidas e certamente até aquele dia em que haverás, ó Deus, de nos levar para viver eternamente contigo. Até lá, o Senhor continuará a preservar pelas nossas vidas. Meu Senhor da glória, fortalece a nossa fé. Não nos deixe, ó Deus, que nada nesta vida nos leve a duvidar do teu amor. Ó Senhor, um amor tão grande que não poupastes a vida do teu próprio Filho, ó Deus, para nos garantir pleno acesso à tua presença, para nos desvencilhar das amarras, dos grilhões do pecado, para transformar os nossos membros que outrora estavam voltados a serviço da injustiça e agora, ó Deus, estão a serviços da tua vontade. Nós que outrora não tínhamos perspectiva, que éramos bastardos, que estávamos reputados, ó Deus, como condenados, destituídos da tua glória, mas agora nós fomos aproximados. O Senhor nos tem por filhos e certamente, ó Deus, assim como o Senhor cuida da tua criação, o Senhor cuida de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos nas tuas promessas. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.